A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um programa Semeando para a Vida Eterna. Nós vamos orar, pedir que Deus esteja abençoando o nosso programa e que Ele esteja falando aos nossos corações através da palavra dEle. Oremos. Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de trazermos a Tua santa palavra, a trazer a cada um dos irmãos e irmãs que estão ouvindo, aqueles que irão, ó Deus, te adorar agora neste momento, ó Pai, momento reservado para o culto, e nós pedimos que o Senhor esteja nos libertando, ó Deus, como povo deste mal que estamos sendo afligidos, ó Pai. Pedimos, ó Deus, pelos adoentados, que o Senhor esteja colocando a Tua mão poderosa sobre eles, estejam sendo curados, ó Deus, que o Senhor também, ó Pai, dê sabedoria aos nossos governantes, que possamos, ó Deus, estar clamando ao Senhor, que o Senhor esteja libertando também o povo, ó Deus, desta opressão. Em nome de Jesus nós pedimos, ó Deus, que o Senhor fortaleça a nossa fé e nos livre deste mal. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, nós teremos uma palavra dos nossos patrocinadores agora. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Nós, no mês de março, decidimos na nossa igreja que todo mês de março seria um mês especial, um mês de comemoração do aniversário da Igreja Presbiteriana de Lages. A data de organização da nossa igreja é dia 20 de janeiro de 1957. Então, esse ano nós completamos 64 anos de organização eclesiástica. Os trabalhos dos missionários americanos aqui em Lages começaram bem antes. Começaram em 1904. E depois o trabalho foi se estabelecendo. Organizou-se primeiro a Sociedade Auxiliadora Feminina, um trabalho muito forte, um trabalho muito atuante na cidade. Costuma-se dizer, né, algumas pesquisas mostram isso, que é a primeira organização só de mulheres da cidade de Lages que teve uma atuação bastante profícua por 30 anos, até a organização da Igreja Presbiteriana de Lages. E a nossa SAF, né, a Sociedade Auxiliadora Feminina, ainda está atuando, né? Então nós temos aí essa curiosidade para a nossa cidade, né? E nós temos, então, mudado esse mês de comemoração, porque em janeiro muita gente está de férias, está viajando, né? Em tempos normais, né? Nós estamos vivendo aí tempos diferentes, mas quando nós decidimos isso, decidimos fazer o mês de março, que já retornamos às nossas atividades normalmente, o mês de março, o mês de comemoração do aniversário da Igreja Presbiteriana. E nesse mês nós vamos ter um tema, né? Nós vamos trabalhar um tema, Igreja Gloriosa, né? Por que é que nós somos igreja? Por que a igreja existe? A igreja existe porque foi o próprio Deus que planejou desse modo, e o Senhor Jesus, depois da sua encarnação, ele trouxe a igreja como um exemplo da comunidade, do reino de Deus, a embaixada dos céus, aqui a gente chama, né?
E a metáfora da igreja, muito usada no Novo Testamento, é corpo de Cristo, a noiva de Cristo, né? Então, são algumas metáforas que são usadas para expressar a importância da igreja como instituição terrena também. E nós vamos aí ler um texto do apóstolo Paulo, que ele escreveu aos Efésios. Essa carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios são para igrejas ali na região de Éfeso, né? Por isso que chama aos Efésios. É uma carta que é conhecida como uma carta eclesiológica, ou seja, uma carta que vai tratar da igreja como instituição, como corpo de Cristo, revelando aí a sua importância, a sua divindade, por assim dizer, né? Então nós vamos ler o texto base da nossa meditação, que é em Efésios, capítulo 1, dos versículos 15 ao 23. Acompanhe aí a leitura. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Então esse texto, queridos, é o início da carta, né? Temos um trecho antes. O apóstolo Paulo tinha um método, né? Ele era muito erudito, e as suas cartas observam um método da época de se compor uma carta. Então ele começa com uma ação de graça, e depois dessa ação de graça a Deus, né, ele faz uma oração. Então nós estamos aqui nessa segunda parte da introdução da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, quando ele aborda a questão da igreja, uma igreja que é o corpo de Cristo. Ele explica isso nessa oração. Mas nós vamos meditar assim muito superficialmente sobre essa primeira oração que o apóstolo Paulo faz com relação à igreja em Éfeso, e depois nós teremos outras meditações com o reverendo Paulo, com o nosso irmão presbítero Leandro, sobre a questão da igreja, a igreja na carta aos Efésios, que o apóstolo Paulo aborda e explica. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês aqui, queridos irmãos e irmãs, né, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, a igreja sendo impedida de abrir as suas portas, né, para receber o povo de Deus, estamos proibidos de um ajuntamento. Interessante que a tradução da palavra igreja no grego é eclesia, a tradução é ajuntamento, né? Então, esse significado, primeiramente, ele não era um significado referente à igreja, né? Ou seja, como conhecemos hoje, né? Nos gregos o significado era de um ajuntamento para se resolver problemas da cidade, e era geralmente na praça. Então havia uma convocação
parece a eclesia se reunir, ter esse ajuntamento e resolver os problemas da cidade, tomar decisões referentes à cidade. E depois se tornou, né, a referência à igreja, porque a igreja trabalha assim, ela se ajunta, é um ajuntamento para a adoração a Deus. E nesses tempos que nós estamos podendo nos ajuntar, nós temos algumas outras ferramentas, como essa aqui que você está podendo desfrutar da palavra de Deus, mesmo não podendo nos ajuntar, nós estamos nos ajuntando em torno da palavra de Deus através desse instrumento que é a internet, que é a televisão, e nós louvamos a Deus por isso, porque a igreja sempre dá um jeito, sempre foi assim na história, né? A expansão da igreja, o início da igreja lá em Atos, primeiro ela começa com o derramamento do Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus que convence, né, o ser humano da justiça, do juízo, do pecado, né, como diz o próprio apóstolo Paulo, e essa conversão, esse abrir dos olhos espirituais, como diz aqui, né, os olhos do coração, o apóstolo Paulo fala de um modo até poético, né, para nós enxergarmos as belezas do amor de Deus derramado em nossas vidas. A igreja se torna essa referência. E ali em Jerusalém, quando começa esse movimento da expansão da igreja, o início da igreja, né, como nós conhecemos no Novo Testamento, quando nós partimos para um lado mais teológico, de estudo da igreja, nós vemos que o Israel de Deus é a primeira igreja, né? Deus chama a igreja em Israel, ele chama povo de Deus. Então a igreja é o povo de Deus, a igreja hoje é a continuidade do Israel chamado lá no Antigo Testamento. E o derramamento do Espírito Santo é a expansão dessa igreja. E aí a igreja começa como se espalhar pelo mundo? Através de perseguição, né? Eles denominavam aquele primeiro povo, começou com aqueles 120 reunidos ali no cenáculo, houve o derramamento do Espírito Santo, aqueles 120 saem daquele cenáculo naquele domingo de manhã e começam a falar das maravilhas de Deus em 21 idiomas conhecidos na época. Atos 2 vai fazer o relato dessas línguas e que eles começam a falar e de repente os 11 discípulos que se tornam apóstolos, enviados, né? A palavra apóstolo quer dizer enviados pelo próprio Jesus Cristo, começam a pregar as maravilhas de Deus e as pessoas começam a ouvir na sua própria língua essas maravilhas. E se rendem ali, 3.000 pessoas na primeira pregação que os 11 apóstolos liderados por Pedro, pelo apóstolo Pedro, realizam ali naquela primeira pregação, um derramamento do Espírito Santo, um movimento fantástico, e a igreja começa a se reunir. Primeiro 3.000 pessoas, numa segunda pregação, 5.000 pessoas também se reúnem ali, né, são chamadas pelo Espírito Santo, se convertem, e daqui a pouco começa uma perseguição com a igreja se espalha, ficando em Jerusalém somente os apóstolos, não é? E a igreja se espalha pela Judéia, pela Samaria, pelas regiões ali, vai até Roma e dali para os confins do mundo. Então, a igreja ela surge nesse contexto já de opressão, de perseguição, mas a história da igreja, em toda a história, a gente vê que a história da igreja, toda vez que ela sofreu uma perseguição, uma opressão, o que aconteceu? Ela acabou, ela sufocou? Não, ela explodiu. Ela ganhou mais força. Temos países aí que tentaram erradicar o evangelho, né? Fuzilaram os seus membros, né? os crentes. E quanto maior a perseguição, maior era o espalhamento da palavra de Deus. Então, o primeiro ponto aqui, igreja, fé, amor e oração, né? O texto diz aqui: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. A igreja ela é marcada pela fé, primeiro, porque fomos chamados pelo Senhor Jesus Cristo, pela fé. Nós só somos igreja porque somos chamados pela fé, através da obra do Espírito Santo,
em Jesus Cristo. O amor é a marca dos discípulos de Cristo. Se me amais, sois meus discípulos. Né? Se amais uns aos outros, estão cumprindo o meu mandamento. Se vos amais uns aos outros, são meus discípulos e estão cumprindo o meu mandamento. É o que falou o Senhor Jesus. E a oração é a marca da igreja também. Né? Nós temos lá no livro de Atos, principalmente, o autor de Atos é o evangelista Lucas, e ele vai narrando vários momentos em que a igreja está reunida, a manifestação do Espírito Santo quando a igreja está reunida orando, a libertação dos apóstolos quando a igreja está unida orando, a missão da igreja, o espalhamento da igreja, e a igreja continua orando. Né? Então, eu disse aqui, usei o exemplo de países que tentaram erradicar pela violência o evangelho, né? Principalmente na história dos países comunistas, houve essa tentativa de erradicação do evangelho no seu âmbito, mas isso foi adubo para o crescimento do evangelho. Tenho um testemunho de uns pastores amigos meus que foram para a Coreia do Sul, né, alguns anos atrás, e na Coreia do Sul eles foram recebidos como heróis, pastores, né? Aqui a gente não tem muito essa noção, mas eles fizeram uma excursão, subiram um morro num ônibus e chegaram no alto desse morro, e no alto desse morro tinha uma capela, tipo uma capela. E eles entraram dentro dessa capela, essa capela era forrada de fotos, todo cheio de fotos, de baixo em cima, no teto, e as fotos que estão ali são dos mártires, são das pessoas que foram assassinadas por causa do evangelho naquela nação. Hoje é uma das nações mais evangelizadas, mais evangélicas do mundo, a Coreia do Sul. Então nós temos ali uma igreja presbiteriana com mais de 1 milhão de habitantes, de membros, e essa igreja é uma igreja pujante, 24 horas de oração, uma igreja que está 24 horas orando, tem salas ali, os cultos, 4:30 da manhã, são os cultos que mais tem gente, assim, milhares de pessoas. Então é algo fantástico, surpreendente, o evangelho ali. E foi tentado se erradicar quando o regime era um regime comunista naquela área. E uma dos testemunhos desse meu amigo disse que é muito forte essa sensação de você estar dentro de um lugar onde há muitas fotos de gente que foi morta pelo evangelho. E chega em um determinado lugar, ali no lugar de uma foto tem um espelho, dizendo se fosse você, né? Então a pessoa se olha ali e se coloca no lugar daqueles que perderam a vida pelo evangelho. E a igreja ela é marcada então pela fé, pelo amor, pela oração, como diz o apóstolo Paulo, é marcada também pela sabedoria, esperança e pela comunhão, né? Então, o apóstolo Paulo prossegue, para que Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda, essa é uma oração que ele está fazendo, vos conceda espírito de sabedoria, e é um pedido muito recorrente na igreja, a carta a Tiago, que Tiago escreveu, ele diz, peça sabedoria a Deus se você estiver passando por problemas. Porque quando a gente pede sabedoria a Deus, Deus não pede nada em troca para nos dar sabedoria. Principalmente quando estiver passando por tribulações, não é? E a oração do apóstolo Paulo é essa, que lhe dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, né? Então, qual é o meio mais eficaz de ter revelação do conhecimento de Deus? É a palavra de Deus, a Bíblia. A palavra de Deus que traz todo o conhecimento necessário para reconhecermos Deus como nosso Senhor e Salvador, como nosso Criador, a nossa queda no pecado, a nossa redenção em Jesus Cristo e a promessa da consumação que está posta para nós. E também, ele continua aqui, iluminado os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, a comunhão dentro da igreja, dos santos, quando a gente fala santos aqui, você pode ter no seu imaginário que a gente está falando daquelas pessoas virtuosas demais, né, lá da igreja, aquelas figuras santificadas, mas a palavra santo aqui, que o apóstolo Paulo usa,
ele se refere a nós hoje, igreja, a nós membros das igrejas, porque a palavra santo quer dizer separado. Deus nos escolheu, nos chamou do mundo não para vivermos mais de acordo com as nossas vontades, com os nossos desejos, com o desejo do nosso coração, que ele é corrupto e desesperadamente enganoso. Mas Deus nos chamou para vivermos, para servi-lo, para amar um ao outro, ao próximo. Então essa é a riqueza da glória da herança nos santos. Isso é muito profundo, né? O chamamento de Deus através do Espírito Santo na vida de cada um dos membros da igreja é para servirmos uns aos outros, né? Muita gente hoje chega na igreja e quer ser servido, quer tudo no lugar, quer tudo na mão, né? Quer um ar-condicionado, quer um banco confortável, quer uma pregação de qualidade, quer um louvor que o inspire, mas na hora de retribuir, de servir aos outros, não quer, né? Não se engaja, não se torna membro da igreja, não colabora com a igreja, não dizima na igreja, quer só ser servido. Mas a comunidade, a igreja, ela é o corpo de Cristo. Estamos aqui, e Cristo deu o maior exemplo. Ele veio servir e não ser servido, né? Então essa é a inspiração que a igreja também tem. E, por fim, o apóstolo Paulo termina com outras 3 características, né? Interessante, sempre 3, porque a Trindade trabalha junto, né? Poder, autoridade e testemunho. O apóstolo Paulo termina a sua meditação dizendo: qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Veja que descrição poderosa, né? Então, como eu disse, todas as vezes que a humanidade, a sociedade, o mundo, o pensamento secular tentou sufocar a igreja, calar a igreja, o poder de Deus se mostra muito mais eficiente, se mostra muito mais sobrenatural, porque ele deu a esse poder à igreja, em Jesus Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Então, queridos, essa palavra que nós estamos trazendo hoje é para que você mantenha a sua fé, fortaleça a sua fé e a sua esperança de que Deus está entronizado. Ele é o Senhor da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Ele conferiu esse poder à igreja para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Então, nós somos firmes nessa palavra, nessa promessa, nessa descrição da atuação da igreja em toda a história. Que Deus fortaleça a sua fé, que você mantenha a comunhão com os santos, mesmo de longe, através do acompanhamento dessas mensagens. E parabéns, Igreja Presbiteriana de Lages, pelos 64 anos de organização eclesiástica, e que venham muito mais em nome de Jesus. Amém. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honre e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te
seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vem e sopra sobre nós, vem e sopra sobre nós teu sopro. Reunidos neste ajuntamento, honre e santifique este momento com a tua igreja, que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor,